Boa noite, gente. Vamos falar em pé aqui para ver todos. Nós estamos numa reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Nós aprovamos na reunião do Meio Ambiente essa reunião aqui em Caxixe, né, no município de Venda Nova. A ideia é que a gente tenha, por parte da CESAM, a apresentação do plano de saneamento da região, né, que a gente possa entender, compreender tanto o contrato que está em vigor, mas também nós temos aí um anúncio super recente, né, que a CESAM fez uma parceria público-privada. Agora vai ter uma empresa que vai operar parte do sistema, né, mais especificamente o saneamento, a parte de esgoto. Então a ideia de hoje foi a pedido do nosso vereador Yuri, que fez essa solicitação para a gente teve um momento de conversa, aí o vereador falou: Gandini, nós sabemos que a CESAM que opera lá na região, mas que não tem nenhum tipo de obra ainda, não tem cronograma, não tem... Então a ideia hoje é que a gente tenha essa esclarecimento por parte da CESAM. A Kátia é diretora de engenharia, né, da CESAM, então é quem realmente vai poder esclarecer todo esse procedimento, como é que vai ser, enfim, ela está também com a equipe aqui. Queria convidar para compor a mesa conosco o nosso presidente da Câmara de Venda Nova, Alexandre Filete, está aqui conosco, compor aqui conosco. Nosso vereador Yuri, que nos solicitou. A Kátia já está aqui conosco, também para compor aqui da comunidade, a Saula, que é do Conselho de Desenvolvimento do Caxixe, está aqui. E o Jair Fazolo, cadê o Jair? Jair Fazolo, que é da comunidade. Tem a cadeira para o Jair. Tem aqui. Então, a ideia é que a gente possa ouvir principalmente a CESAM, mas eu vou abrir antes, né? A solicitação foi do vereador Yuri, então para o vereador Yuri fazer a saudação aí, iniciar. Lembrando, a gente vai ser transmitido pela TV Assembleia, então agradecer a todos que estão assistindo, vão assistir pela TV Assembleia. E essa é mais uma reunião que a gente está fazendo no estado todo, né? Sempre que tem uma demanda a gente fez recentemente, foi em Ponta da Fruta, já tivemos lá no Nova Venécia também. Estamos fazendo essas reuniões onde a gente tem essa demanda. Então a Comissão de Meio Ambiente tem feito esse trabalho e tem sido muito proveitoso, porque esses esclarecimentos são importantes, mas também a gente cobra também, né? Quando o negócio está agarrado, a gente faz as cobranças, Kátia sabe, com todo respeito, mas buscando aí a solução dos problemas. Vereador, passar para você, depois nosso presidente. Quero cumprimentar todo mundo, quero agradecer pela presença de quem veio, a TV Assembleia também que está transmitindo. Eu estive com o Gandini numa oportunidade e passei para ele, né, a situação do saneamento básico, principalmente do esgoto na comunidade. Pedi que ele, enquanto parlamentar também, que é o nosso parceiro aí, chegou agora o nosso vereador Fernando também, e nos ajudasse nesse contato, nessa comunicação, para a gente de fato poder entender a questão das obras, principalmente do esgoto, que hoje é uma grande dificuldade. A gente percebeu isso em campanha e é uma dificuldade dessa comunidade, é um problema sério, né, Daniel, que se pendura aqui muito tempo. E por isso aí o Gandini falou: nós podemos marcar uma audiência pública. Então, Gandini, quero te agradecer pela parceria, por estar aqui presente, ajudando essa comunidade. É uma comunidade rica de muitas coisas. Eu tenho certeza que quem aqui trabalha sempre é muito bem-vindo, bem recebido, e esperamos que nós tenhamos respostas. Eu tenho certeza que nós estamos caminhando no caminho certo. Presidente, seu nome? Kátia. O Jair, pela parceria também. O Jair é muito empenhado, então agradeço a ele, a Saula, o conselho abriu as portas aqui do local, enfim. O Fernando chegou aqui também, falou comigo ontem da importância da audiência. Fernando é vereador, foi secretário de saúde, enfim, tem uma vida pública muito longa. Todos vocês que estão aqui presentes, nós precisamos das pessoas envolvidas em ações tão importantes como essa, que de fato transformam a vida das pessoas e o dia a dia delas. Então, essas são minhas palavras, deputado, e agradeço mais uma vez, tá bom? Obrigado. Pela parceria e tudo. Obrigado, Yuri.
Vou passar a palavra ao nosso presidente, Alexandre Filete. Uma boa noite a todos vocês. Prazer estar aqui no distrito de Caxixe. Só para configurar aí quem é realmente morador daqui, só levanta a mão aí, por gentileza. Temos bem uma representatividade bacana hoje, né, na audiência de extrema importância. Eu gostaria de agradecer, deputado, a sua presença, a sua mobilidade, né, em trazer uma discussão, né, nesse sentido. Saneamento básico é a base de tudo, nós sabemos que está cravada na Constituição Federal, é direito de todos, mas muitas vezes esse direito demora a chegar por inúmeras situações, principalmente num país onde a burocracia costuma engessar muito das nossas demandas. A Caixa, representando aqui a CESAM, né, Jair, logicamente aqui também pode-se considerar uma pessoa daqui do Caxixe, né, que trabalha, a sua empresa está instalada aqui. Mas quero dizer para todos vocês que realmente hoje o Caxixe, né, a dimensão que o Caxixe está tomando é preocupante, né, no sentido de que se você não tem aqui água tratada e não tem tratamento de esgoto, né, as situações ficam muito complexas. E eu tenho muito mais certeza ainda, porque eu já participo da vida pública há algum tempo, que essa reivindicação é antiga. E até aqui, né, às vezes, vai ser explicado e explanado pela concessionária, representante aqui, a Caixa está representando, das dificuldades que a concessionária tem, obviamente. Foi dito no início que situação de cronograma, e eu participei, salvo engano, em 2017, de uma fala também que estava lá presente, eu não me recordo, né, de vocês hoje, né, que estão representando a CESAM, se estavam naquele momento, se estavam, me perdoe, mas já existe o plano de saneamento básico do nosso município, né, isso foi elaborado junto com a concessionária, e ali já existe todos os cronogramas, deputado, né, de execução de obras. Então, logicamente, isso deve ser abordado aqui, né, para as pessoas competentes para tal, e dizer se esse cronograma foi cumprido, por que não foi, se foi, então isso aí vai ser debatido. Logicamente, já explano aqui essa pergunta, né, para que possa ser feita as respostas em tempo oportuno por vocês, Cátia. Então, e dizer também que a Câmara Municipal é parceira, está aqui para ajudar, nós estamos chegando agora de um mandato novo, né, aí praticamente 6 meses de mandato, a gente sabe da real importância disso, e a gente não vai se furtar nem medir esforços para que a gente possa realmente ver esse sistema aqui implantado. Quando eu falo da importância do Caxixe, a dimensão que ela toma, porque o Caxixe está se expandindo numa velocidade muito rápida. Isso cria uma expectativa, mas cria também certos problemas para a comunidade quando ela não tem o básico instalado. Principalmente, Fernando, como foi dito aqui, já foi secretário de saúde, nós sabemos que se não existe água tratada, não existe esgoto, nós teremos o quê? Uma série de problemas atrelados a tudo isso. Então, é de extrema importância, né, o assunto, e muito mais que isso, as obras realmente, né, que possam vir e contemplar esse distrito que é tão importante para o nosso município de Venâncio. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, presidente. Convidar primeiro o vereador Fernando para compor aqui conosco a mesa. Já vou deixar o vereador chegar jogando. Gostaria de fazer uso da fala, vereador? Aproveita. Se quiser, até para ajudar a TV Assembleia, senão quem estava aqui pertinho está captando. Eu estou falando meio baixo, que eu tive uns problemas de saúde, então eu não posso me esforçar muito. O probleminha foi um infarto mesmo. Foi coisa simples. Estou com o stand novo aqui, acho que vai aguentar uns anos. Veja bem, acho que aqui a maioria me conhece, e já fiquei na saúde de Venda Nova 12 anos praticamente, então eu conheço bem a secretaria. E não precisa de falar mais nada, né? Onde não tem água tratada, e o básico, esgoto, os problemas são frequentes e só aumenta. E Venda Nova é considerado uma cidade bem evoluída, mas o Caxixe está precisando de um socorro urgente, porque aqui está vindo moradores para atender a demanda local, né? A agricultura, tem as indústrias, como é que fala? Onde tem os galpões que beneficiam os produtos, então tem uma demanda muito grande de funcionários. E além disso tem os turistas, que estão comprando terras, comprando
chácaras para vir passar aqui no final de semana, e muitos aposentados vêm residir aqui. Isso mostra que não podemos mais esperar. A CESAM, com todo respeito, vai ter que priorizar, porque se não priorizar, nós vamos ficar só cobrando. E uma hora vocês vão enjoar da gente, vão acabar colocando talvez na frente de alguns outros municípios. É brincadeira, né? A gente sabe que a demanda é grande e os recursos são escassos. Mas nós comunidade de Venda Nova e Caxixe, estamos ansiosos para que isso aconteça o mais rápido possível, para ter uma qualidade de vida no dia a dia. Não só para turista ver essa coisa linda de Caxixe, que é um panorama muito bonito, mas temos que viver com saúde para poder aguentar no dia a dia e tocar a vida. Eu, como secretário, eu via as necessidades lá atrás. A gente foi melhorando alguma coisa, mas nunca chegou no ponto G de resolver o problema. Espero que agora o deputado aí, com força que tem, junto com o nosso governador, resolva essa parte aí que é muito importante para nós. Obrigado. Obrigado. Passar para o Jair. Vamos lá, Jair. O microfone, ele não amplifica a voz, não. É só para passar na TV, tá? Jair não está preparado para falar nada. Não? Não acredito. Boa noite a todos. Até agradecer ao deputado Gantini, agradecer os vereadores e agradecer a CESAM por ter comparecido aqui, porque eu venho acompanhando no mandato anterior, eles pediram a CESAM várias vezes que vinha mostrar um plano para Venda Nova de Imigrante, porque Venda Nova de Imigrante até hoje está com a mesma caixa d'água que começou. Então, antigamente nós estávamos com 5 mil habitantes, hoje nós estamos com mais de 25 mil habitantes e nós estamos com a mesma caixa d'água até hoje, né? Então, é a primeira vez que a CESAM vem aqui dar uma atenção para nós e, por coincidência, veio aqui no Caxixe, que nós temos que até agradecer pelo povo de Caxixe. E algumas perguntas a gente vai fazer depois sobre algumas questões. O Caxixe hoje ele está com esgoto transbordando. Isso é um problema sério para nós aqui. A prefeitura não pode colocar um maconel para recolher, que o meio ambiente não aceita. Então, qualquer fossa que for drenada aqui, é R$900 que tem que pagar, né? Isso é um problema que nós estamos enfrentando aqui, acompanhando o contrato que a CESAM fez com a Prefeitura de Venda Nova. Ela fez um contrato no ano 2019, no mês 9 de 2019, e lá ela rezava que muito em breve ela faria o esgoto do Caxixe, né? Então, hoje nós vamos pedir aqui que a CESAM dá um socorro nós aqui. Antes de passar a Kátia, a gente ofertou a palavra, ela abriu mão da palavra, até para vocês não acharem que eu estou preterindo as mulheres, né? A gente, inclusive, a fala principal aqui é da nossa Kátia. Só para fazer uma explicação, que eu gosto sempre de fazer essa explicação em relação ao contrato. As pessoas, eu cheguei no município de Vitória, Kátia, eu fui secretário de planejamento lá no município de Vitória. E na época que eu cheguei como secretário de planejamento, nós descobrimos que a cidade estava operando sem um contrato. Sem contrato. Não tinha contrato, simplesmente a cidade de Vitória não tinha contrato com a CESAM, apesar da CESAM fazer as cobranças, algumas intervenções, mas não tinha contrato. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa que é um pouco comum nos municípios em geral. Se Vitória tratava o saneamento como se fosse algo do Estado e não do município, eu fiquei pensando, poxa, deve ter um monte de município que pensa assim também, que acha que o saneamento é algo do Estado. Por quê? Porque a CESAM é uma empresa pública estadual, só que
O saneamento é do município. Isso é importante que fique claro, o saneamento é um contrato do município, não é do Estado. Então não é o Estado que contrata a CESAM para prestar serviço nos municípios. Então assim, isso é uma coisa que precisa ficar cada vez mais clara, até porque a prefeitura tem que estruturar um setor para discutir saneamento. O que acontece muito? Vitória não tinha um setor. Imagina, uma cidade do tamanho de Vitória não tinha um setor para tratar de saneamento, para fiscalizar, para dialogar com a CESAM, para falar, ó, precisamos cumprir o contrato, tem um contrato aqui que precisa ser cumprido. Então assim, eu acho que a primeira coisa da gente aprender e incorporando isso, ó, o contrato é do município. A Câmara que aprova o plano de saneamento que eles têm que executar. Então, o contrato é feito a partir de um plano de saneamento aprovado em cada cidade. Então, eu acho sempre importante falar isso, porque aí a gente se apropria do tema e sabe, ó, nós temos que cobrar o município a execução do contrato. Primeiro a ser cobrado é o município. Ah, vou cobrar do Estado. Primeiro, não estou falando que não pode cobrar, claro que tem que cobrar, até porque a atribuição do Estado também provê saúde, né? O Estado criou uma empresa pública, mas é fundamental que a gente tenha essa compreensão que a gente precisa, o município precisa caminhar junto com a empresa que ele contratou, né? Agora é por licitação, a partir de agora toda concessão será por licitação. Por exemplo, aqui é CESAM, mas tem município que é SAAI, Sistema Autônomo. Tem município que é privatizado, que tem o único do Espírito Santo é Cachoeira, é BKR, né? Ou BRK, eu sempre confundo. Então, assim, tem várias modalidades. Aqui é CESAM, uma empresa estadual, mas que o contrato é direto com o município. Cada município tem um contrato diferente, com um plano de ação diferente. Eu gosto sempre de esclarecer isso para a gente se apropriar desse assunto e tomar mais parte aí, né? Os municípios estruturarem um setor de fiscalização do contrato de acompanhamento. Kátia, obrigado pela presença, quero agradecer. O Muni justificou que estava em outra atividade no dia de hoje. O Muni é o presidente, ele tinha se comprometido a vir, mas ele mandou uma representante à altura e até melhor que ele, mais agradável. Tá bom? Kátia, obrigado pela presença. Já que o microfone não amplia, vou falar um pouco aqui para frente para vocês. Assim, boa noite a todos, né? Boa noite principalmente a vocês de Caxias que estão aqui, mas vou agradecer aí o deputado Gandini, por ter organizado esse momento de diálogo entre a CESAM e a comunidade aqui de Alto Caxixe. Como o deputado falou, assim, ele é presidente da Comissão de Infraestrutura e ele já vem promovendo essas agendas com diversas localidades e cobrando também da CESAM. Ele fomenta diversas agendas de debates relacionados à área de meio ambiente, mas diversas agendas também de cobrança da CESAM para evoluir com seus sistemas de esgotamento sanitário, também melhorar suas infraestruturas de água também de abastecimento público. É uma agenda sempre, não às vezes somente de diálogo, mas uma agenda de cobrança de resultados, e a gente vem dialogando com ele em todos esses momentos. Nunca deixamos de participar, né, deputado, em nenhum dos momentos, né? Agradecer também ao vereador Yuri, Fernando, Alexandre, por estarem aí ativos, cobrando também da CESAM um posicionamento, como é que a gente vai expandir também os sistemas de esgotamento sanitário, né? Já aí também a gente começou a conversar ali fora, ele já apresentou que está insatisfeito em relação à proposta de esgotamento sanitário que vem implementado aqui, que vem acompanhando também o contrato de programa do município de Venda Nova e que precisa do esgotamento sanitário feito por um órgão público, feito por uma empresa pública, né? Bem, vamos lá. Acho que muito já foi esclarecido aqui. A CESAM, ela tem um contrato de programa com o município de Venda Nova. Esse contrato foi repactado em 2019. Ele tem como anexo uma série de indicadores contratuais do qual a CESAM tem que cumprir. Ele tem também como anexo um plano municipal de saneamento. A CESAM, então, ali no plano municipal de saneamento, tem todas as localidades que a gente deve ampliar, aquilo que a gente deve melhorar, a prestação de serviços. Então, isso vem sendo acompanhado pela CESAM, né? De fato, em 2019, a gente se comprometeu
A gente já tinha assumido Caxixe, ali a água de Caxixe, e a gente se comprometeu em fazer um projeto de esgotamento sanitário para implantar aqui uma infraestrutura semelhante à de água, mas é outro serviço, que é um outro serviço de esgotamento sanitário, que ele tem ali características específicas, o serviço de esgoto, né? A CESAM, ela não negligenciou isso, tá bom? Ela imediatamente acionou sua área de projetos, e eu trouxe aqui uma equipe, a Viviane é representante lá da área de projetos, ela acionou a área de projetos começou a elaborar os projetos de esgotamento sanitário para aqui, e também alguns projetos de concepção para a gente melhorar no futuro, ter ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também para o serviço de abastecimento de água, né? Eu trouxe também aqui uma outra equipe, a equipe que trabalha na área operacional e comercial, tem aqui a Cíntia e o Saulo que trabalham na área operacional, e o Laerte, que trabalha na área comercial também. E eu trouxe o Edmar Zorzal, que trabalha no setor hoje de concessões e parcerias público-privadas da CESAM, né? Ele é uma peça fundamental, porque a gente tem novidades boas e novidades até grandes, tá? Para Alto Caxixe e para Venda Nova. Por que eu digo isso? Assim, a CESAM ela começou a elaborar os projetos de esgotamento sanitário, e a CESAM ela tem uma meta muito audaciosa e compatível com a meta federal para a expansão do serviço de esgoto. Que meta é essa? Assim, o governo federal ele trouxe que todos os municípios deveriam chegar a uma cobertura de 90% de esgotamento sanitário até 2033. Né? Então, a gente deve expandir o serviço de esgoto para chegar a 90% até 2033. Mas, como eu falei, essa é uma meta nacional. A gente tem uma meta específica aqui do anexo do contrato de programa. Essa meta, ela trouxe que a universalização, essa cobertura de 90%, ela deveria ser antecipada para 2031, né? Ela deveria ser antecipada para 2031. E a CESAM ela tem um grande contrato, na verdade, 2 grandes contratos, agora ela fez, para atender essas metas de expansão dos serviços de esgotamento sanitário. E nós não estamos somente planejando, a gente já licitou esse novo contrato que vai atender na expansão do serviço de esgotamento sanitário em 43 municípios que a gente atua. Então, esse contrato a gente dividiu em 2 lotes, né? O primeiro lote é o lote A. Nesse lote A está contemplado o município de Venda Nova do Migrante, tá bom? O lote B são mais 8 municípios, então vocês estão no lote com 35 municípios, o município de Venda Nova. Nós leiloamos no dia 17 de junho, ocorreu esse leilão em São Paulo, foi um leilão internacional, feito na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo. Então, foi algo realmente grandioso, é uma das principais entregas que a CESAM tem, que é esse serviço de universalização de esgotamento sanitário. Tivemos uma empresa vencedora, tá? Até com desconto bem significativo, a empresa deu 25% de desconto, mas tivemos outras concorrentes também, com 13% de desconto que deram. Tivemos uma empresa vencedora desse lote, que vai atuar aqui em Venda Nova. É uma empresa espanhola, como eu falei, é um investimento, é um grande investimento. Todos os 2 lotes, eles somam 7 bilhões de reais que vão ser investidos. Então, a gente está falando de algo de grande magnitude, sim. A empresa ganhou, se chama GS Inima, que ganhou esse lote. Ela já tem um outro contrato com a CESAM, então, ela, apesar de ser uma empresa internacional, espanhola, ela não está entrando no mercado do Espírito Santo agora, ela já tem contratos conosco aqui, né? Quais são os próximos passos dessa contratação, né? A gente fez o leilão agora, dia 17 de junho, a gente está em fase de habilitação da empresa, apresentação de documentação, e temos a expectativa de assinar o contrato com essa empresa até outubro aí desse ano. Assinando o contrato, ela tem 6 meses de operação assistida e tem uma série de metas que essa empresa deve cumprir. Essa empresa vai atuar especificamente no serviço de esgotamento sanitário. Por quê? Água vai continuar sendo prestado com a equipe própria da CESAM. Essa empresa vai prestar serviços para a CESAM nesses 35 municípios aqui que eu falei para vocês, que contempla aqui Venda Nova, né? E tem
essa empresa, assim, no processo licitatório, a gente tem um caderno específico sobre venda nova, do que ela tem que fazer aqui em venda nova. E eu não tenho só metas gerais, assim, como está no contrato de programa, porque no nosso contrato de programa aqui com o município, a gente tem a meta de ampliação, de como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai ampliar. Nesse caderno, tem os projetos específicos e as ações específicas que ela vai ter que fazer aqui em Venda Nova no Migrante. E aqui para Alto Caxixe, tem determinado o que a empresa tem que fazer e qual o prazo que ela tem que entregar, tá bom? O que tem previsto aqui nesse contrato que a gente já licitou, que está em vias de assinatura com a empresa? Assim. Está prevista a construção de quase que 11 quilômetros de rede de esgoto para cá, para Alto Caxixe. Estou falando aqui, trouxe esses dados só para Alto Caxixe, não trouxe os dados para Venda Nova, porque ontem a gente já teve uma reunião com os vereadores e com o prefeito de Venda Nova, que a gente passou os dados gerais de Venda Nova. Mas para aqui, para Alto Caxixe, está previsto quase que 11 quilômetros de rede de esgotamento sanitário. 11 quilômetros? 11 mil metros. É 11 mil metros, 11 quilômetros de rede. 4 estações elevatórias de esgoto. Uma estação de tratamento de esgoto aqui de 3 litros. Tá bom? 3 litros por segundo. Então, isso, até pela produção de água, a gente é capaz de atender a expansão aqui do município. Ligações intradomiciliares também, em torno de 360 ligações intradomiciliares. Então, quando a rede vir passar na rua, quando a empresa vir fazer a rede, ela vai fazer as redes, vai fazer a estação elevatória, a estação de tratamento, e também está previsto já ligações dos imóveis nessa rede pública de esgoto. O prazo, né, é uma coisa que foi muito questionada aqui para a gente. A empresa tem um prazo para concluir isso. Esse serviço ele tem que estar concluído até o final de 2027. Então, para o serviço de esgotamento sanitário, é algo que não está muito longe, tá bom? Um serviço de uma obra dessa magnitude, um projeto grande como esse, está num prazo factível para a gente entregar. Então, essa empresa, temos uma empresa contratada, como a gente assinou no contrato de programa. A gente iria elaborar os projetos, além dos projetos, a gente licitou as obras. Essa empresa licitante, ganhadora da obra, está em fase de assinatura do contrato com a Cesan e ela tem que entregar essa obra aqui específica para Alto Caxixe até o final de 2027. Então, esse é o compromisso que a gente faz com vocês, assim, as datas e os prazos que a gente pactua hoje aqui com vocês. Solicitamos, até indicamos que essa conversa aqui continue, que a gente continue. A gente, como falei, até o final do ano, até outubro, mais ou menos, esse contrato vai ser assinado. Ela tem ali 6 meses de operação assistida. Essa operação assistida é quando ela está junto com a Cesan para já iniciar as operações dos locais que tem o sistema, que a gente transfere nos locais que a gente já tem sistema de esgoto, a gente já faz essa transferência para eles. Mas, nesse período também, eles vão estar elaborando os planos de ação, os planos de trabalho para todas essas localidades que a gente tem prazo para entregar. E o prazo de vocês, a gente tem um prazo para entregar, sim. A gente está disponível para continuar conversando com vocês, tá bom? E a gente até indica que essa conversa seja continuada, para que, nesse momento que ela está elaborando o plano de ação, a gente está discutindo com vocês essas datas e pactuando essas datas específicas aqui, para vocês terem pleno conhecimento dos avanços que a gente está trazendo aqui em parceria com o governo do Estado. São esses avanços que a gente tem aqui para trazer para vocês, né? Eu estou à disposição, acho que tem questões de água que também podem ser debatidas, de esgoto específicas, então eu estou à disposição aqui com a equipe para a gente esclarecer essas dúvidas e trazer essas informações que são necessárias para vocês. Bem? Boa noite, estou aqui. Nós vamos dar oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar. Acho que, primeiro, dizer que fiquei bem satisfeito, porque tem muita clareza, né? Vão ser feitos 11 quilômetros de rede, 4 elevatórios. Uma pergunta, qual é o tipo da ET que vai ser aqui? É ET Lagoa? Tipo... Não, o ASB, geralmente é o ASB, mas a empresa... Que é menor, né? A empresa, então, ainda define. Que isso é um ponto, né? A gente tem uma proposta, tá? A gente tem um projeto conceitual daquilo que poderia ser implementado para a empresa. Ela não vai chegar aqui no escuro, não. A gente tem uma alternativa para ela.
mas ela não necessariamente tem que seguir esse projeto que a gente entregou. Ela pode fazer algumas melhorias, trazer eficiências, trazer um projeto mais moderno, ela pode fazer isso. Ok. Essas 360 ligações, ela já está no contrato, então. Não vai ser cobrado da pessoa para fazer essa ligação. Travado. Essa é a ligação intradomiciliar, da caixinha até dentro da casa, né? Isso. Ok. Que bom, porque ajuda bastante, né? A gente tem bastante dificuldade. Muitos não ligam porque aí não quer investir, né? Tem um custo. Então, que bom que já está nesse contrato também. A empresa que vai operar aqui, eu estou fazendo algumas perguntas, depois vocês ficam à vontade aí, é o tempo para vocês decidirem aí a pergunta de vocês. A empresa que vai operar aqui vai ter algum atendimento aqui, local, ou como é que isso vai se dar? É uma dúvida, porque assim, a gente vai continuar tratando direto com a Cesan, a empresa vai fazer uma relação direta, porque eu sei que aonde tem a PPP, lá em Vila Velha, né, na Serra, acaba que a relação passa a ficar mais direta com a empresa, né? Claro que sempre a Cesan nos atende, mas como eles têm a função mais de ponta, né, a gente acaba tratando com... Lá é Ambiental Serra, né, Ambiental Vila Velha, Ambiental Cariacica, ou é o contrário, não sei Enfim, essa é uma dúvida, se vai ter algum atendimento local, se tem alguma previsão em relação a isso. E esse prazo de 2027 é para entregar 2027, tudo pronto? Ok. Vou deixar só essa questão dessa pergunta e aí abro para o Sérgio, se puder, quem quiser falar, a gente já... O ideal é vir aqui, né, até para gravar e falar no microfone. Muito obrigada, são excelentes essas perguntas. Assim, de fato, ela já prevê alguma quantidade de ligações, tanto as ligações... A gente tem 2 tipos de ligação, né? A rede passa na rua, a gente chama de ligação predial, aquela que vai da rede da rua até a caixa na calçada da pessoa, né? Isso a Cesan obrigatoriamente faz, porque é intervenção na rede da Cesan. É obrigação dos clientes, é obrigação dos moradores fazer a ligação da casa até a calçada. Mas é uma melhoria que a Cesan está trazendo nesse contrato, tá bom? Para aqueles imóveis que derem autorização para a Cesan vai autorizar, com a autorização do proprietário do imóvel, né? Essa empresa contratada para a Cesan vai fazer a ligação da casa até a casa da calçada, até a caixa na calçada, sem custo algum adicional para vocês. Então não vai ter nenhuma cobrança para isso. Vai ter uma equipe que vai fazer um contato com vocês, uma abordagem explicando como é que tem um termo de aceite. Então tem toda uma explicação desse trabalho de ligação que vai fazer. E aí a gente já tem quantidades cravadas no contrato, assim, acho que não são em torno de 360 ligações, 300 e mais algumas ligações intradomiciliares. Então, a gente já quantificou quantos imóveis aqui que tinha e quantos que seriam necessários para a gente fazer essa ligação intradomiciliar. Essa empresa é uma empresa contratada pela Cesan. Tá bom? A responsabilidade perante o contrato de programa com o município, perante o cumprimento do plano de saneamento, ela continua da Cesan, tá bom? A Cesan agora só tem uma empresa que vai nos dar suporte a isso, mas a Cesan vai continuar responsável por esse cumprimento contratual aqui com vocês. Todo relacionamento comercial, entrega das faturas, medição do serviço de água, cobrança do serviço de esgoto, isso é com a Cesan. Atendimento telefônico perante o 115 continua sendo com a Cesan. A Cesan também tem um atendimento via WhatsApp, que agora todo mundo mais moderno está fazendo um atendimento também via WhatsApp. Atendimento no site. Então, qualquer reclamação que porventura venha a existir. Eu quero reclamar da obra... Podem reclamar nos canais oficiais da Cesan. A Cesan vai receber essas reclamações, pedidos, solicitações, revisões de valores, tudo isso vocês fazem para a Cesan. Se for algum atendimento de obra que a empresa tem que fazer, a gente vai determinar isso para a empresa. Mas todo esse canal de contato é com a Cesan, tá bom? Então, todas as atividades comerciais continuam sendo feitas pela Cesan. A empresa é apenas uma contratada para a Cesan, mas uma contratada de grande porte, uma empresa internacional, uma empresa que realmente vai estar atuando aqui no município de Venda Nova, mas em 35 municípios só nesse lote, né?
Prazo, realmente o prazo que está previsto no contrato da CESAM com a empresa é os serviços estarem entregues no final de 2027. Né? Então, a gente vai estar pactuando com a empresa um plano de trabalho específico, mas o prazo que ela tem para entregar para a gente até o final de 2027. Né? Ela, de fato, a gente já tem as indicações técnicas do que ela tem que fazer. A gente previu no nosso projeto 4 elevatórias, uma estação de 3 litros por segundo, a gente indica para ela uma tecnologia que normalmente a gente adota como um tratamento WASB com biofiltro, mas a empresa ela pode apresentar propostas de inovação, ela pode trazer estações de tratamento mais modernas, ela pode otimizar essas elevatórias, ela pode realmente trazer melhorias para esses sistemas, e isso tudo a gente vai estar discutindo e vai estar apresentando para vocês. Mas não é algo simplesmente aleatório, não, a gente tem um projeto e a gente está entregando um projeto para ela. Se ela for seguir o nosso projeto, vocês já vão ter acesso àquilo que a gente está propondo para ela, mas ela pode trazer melhoria, sim. Bom, nesse período até final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar pactuando com a empresa esse plano de trabalho específico. Acho que isso até o momento. Deixa eu fazer uma pergunta também, se me permite, deputado. Não, eu acho que cabe na mesa mesmo. Logicamente, vocês vão fazer, como foi explanado aí, vai ser construído elevatórias. Elevatórias são situações que vão bombas, né, para poder, talvez a depressão não permite jogar na rede principal. Já tem um local que já vai ser construída a estação, e foi feito um estudo mediante a AGER para poder o lançamento, isso nesse corpo hídrico que hoje o Caxias tem, porque nós sabemos que ele é pequeno, e hoje, parece falar, mas hoje não trata nada, e não trata mesmo, não tem tratamento nenhum no Caxias, mas nem tudo está sendo lançado no rio, né? As pessoas têm muita fossa e tal, mas quando isso for captado, já tem um estudo que vai permitir o lançamento disso nesse corpo hídrico. Gostaria que vocês falassem isso. Quer falar um pouquinho? Claro. Ai, gente, quer que eu fale? Sim, pega no microfone. E aí, a TV pega. Só registrar a presença de Jailson Correia, que é secretário de Meio Ambiente aqui do Governo. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Como a Kátia falou no início, né, o que a gente tem é uma concepção. Quando a gente fala de concepção é porque a gente já fez todos os levantamentos preliminares. Então, nós temos algumas áreas definidas para elevatória, e, no geral, a gente faz isso quando faz o levantamento topográfico. A gente esteve aqui no final de 23, se eu não me engano, fazendo esse levantamento topográfico, investigamos algumas áreas, conversamos com alguns proprietários ou fizemos algumas consultas, né? Mas isso pode mudar, porque, como ela falou, assim, a gente está recebendo a empresa, a gente vai sentar, mudar no sentido assim, ao invés de ser um lote, é o lote vizinho, às vezes tem alguma área pública ali que seja mais fácil da gente estar remanejando alguma elevatória, né? Que aí a gente precisa de uma sessão de uso, não precisa comprar uma área específica. Então, assim, nós já analisamos as 4 áreas para as elevatórias, já tem definida a área da ET, assim, dentro da nossa concepção técnica como CESAM. E também a investigação em relação ao lançamento, né? A gente faz uma consulta. A AGER não emite nenhum tipo de documento quando é consulta, né? Mas a gente troca informação, faz reunião para ver quais são as possibilidades do lançamento naquele local. Porque, tipo, se ele já sinaliza que ele não pode, eu teria que buscar um ponto, com certeza, mais distante. Só complementando, a minha pergunta gira, porque na época que eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente também, teve um empreendimento aqui, né, de loteamento no Caxias, e foi negado, né, justamente porque não ia ter esse suporte do lançamento no curso hídrico. Empreendimento. Você imagina agora? Aí a gente não sabe, eu não sei o tamanho do empreendimento, né? Aqui o que a gente considera não é uma vazão grande, né, para a localidade dentro do que a gente costuma pedir de lançamento de outorga. E hoje muita coisa, assim, depende muito do ponto onde você vai lançar, né? Se tem algum outro tipo de contribuição, então a gente precisaria conhecer para saber especificamente por que o dele foi negado, né? Mas a gente já fez essa consulta com as características que a gente tinha ali no momento, né, da localidade, e até agora não temos nenhum empecilho, tanto que a gente está trabalhando com essa concepção para montar o contrato aí da PPP, ok? Mais alguém? Posso responder a pergunta do Sandro? Fala, Sandro.
Boa noite a todos. Meu nome é Isael Bergamin, sou pai do Yuri. Também foi vereador por 16 anos, 4 mandatos, né, consecutivos. É o seguinte, a sua pergunta foi muito bem feita a respeito do loteamento que foi negado, porque ia ser jogado num córrego muito pequeno, que é aqui atrás, de onde nós estamos. Então é um corguinho que quase não tem água. Aí o que o rapaz que fez o loteamento precisou fazer? Pegar de lá, passar maneamento, passar aqui e jogar no rio. Aí ficou de acordo. Agora lá, como era um curso de água muito pequenininho, por isso que foi negado. Só respondendo a sua pergunta, tá bom? Umas particularidades aí, Zé, por exemplo, no meu caso aqui não, tá? Mas é uma boa resposta. Mais alguém? Vamos lá. Importante vir aqui por causa da TV. Nosso secretário de Meio Ambiente. Boa noite a todos. Na verdade, eu estou ainda como gerente, né, da secretaria, mas estou assumindo agora, essa semana que vem já serei nomeado. Já serei nomeado, porque realmente nós temos um secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né, respondendo lá e não quero sabe. Então, não tem como tocar as duas secretarias e estou assumindo. Eu já trabalhei nesse município de 2010 a 2017, também na área ambiental. Já tenho uma experiência muito grande aí nessa área de mais de 15 anos. Já era morador aqui do Caxixe, né? Muitos de vocês me conhecem, né? Enfim, né? Quando eu era garoto, morava aqui e não tinha todo esse problema, né? Mas enfim, o que a gente tem que pensar é para frente. E uma pergunta é, Kátia, né? A obra ela está prevista para no final de 2027 finalizar. Qual seria, né, que eu quero fazer essa pergunta para depois complementar uma outra pergunta a respeito do tempo da obra. Existe um tempo já específico para essa obra? Seria de quanto tempo? Teria como? A empresa ela tem que entregar o sistema com esses indicadores que a gente colocou para atender essa cobertura daqui até o final de 2027. Como a gente está em vias de assinatura, acabou de ter um leilão, tem 15 dias, a gente acabou de fazer o leilão, está em fase de avaliação, de toda a documentação da empresa, não assinou o contrato com ela, a gente não tem esse plano de trabalho para te dizer quando que a empresa inicia e quando que ela tem que concluir, entendeu? Então, hoje a gente tem os indicadores macros, mas a gente vai estar pactuando com ela esse plano de trabalho específico até o final do ano, início do ano, primeiro trimestre do ano que vem. A gente vai estar pactuando esse plano de trabalho específico aqui para vocês. Essa pergunta, ela é uma pergunta que poderia ser feita numa próxima reunião, que nós já tivemos uma ontem, né? Nós já marcamos para o dia 10. Justamente para tratar dessas questões de prazos, né, para implantação, ampliação, enfim, né? Essa pergunta ela veio devido ao fato de, caso tenha um prazo menor de construção que não seja 2026 e 2027, por exemplo, pactuou, deu certo, já contratou, mas eu só vou iniciar em 2027 para terminar no final de 2027, para tentar viabilizar, caso for possível, o adiantamento dessa obra. A comunidade anseia por isso. Então, se for possível, dentro do cronograma, até porque, né, pela conversa que nós tivemos ontem, né, já houve isso na gestão passada, desse pacto de executar algumas obras em áreas que estão previstas ainda para daqui a 2, 3 anos ainda, e está sendo feita agora justamente por causa de uma questão lógica, que é de implantação de calçamento, por exemplo. Né? Vai fazer um pavimento lá, a CESAM daqui a 2, 3 meses vai lá cortar tudo e vai colocar a rede e depois fazer o pavimento de novo. Então essa pergunta é para ver se a viabilidade, né, de construção ela possa ser antecipada, tá? Só para deixar registrado. Maravilha, secretária. Assim,
De fato, ontem nós tivemos uma reunião com a prefeitura, né? Que bom que você estava presente, mas a CESAM também estava lá falando das questões mais globais do município como um todo. Eu vejo que até deixa a gente assinar o contrato, sentar com a empresa, que a gente tem como dar um prazo específico de quando que a gente vai começar, quando que a gente termina. E, de fato, eu estou entendendo o pedido, sim, é a urgência, eu entendo que é urgência, até porque a gente tem aqui uma população significativa, a gente tem uma população que está usando fossas, que tem toda uma dificuldade realmente na limpeza dessas fossas. Então, estou entendendo o pedido de prioridade, a gente pode discutir isso com a empresa, sim. Tá bom? Acho que até o primeiro semestre do ano que vem a gente tem como fazer uma nova reunião para apresentar esses novos prazos para vocês. Mais alguém? Tem pergunta mais pesada. Fica à vontade. Aqui a gente está preparado. Só a sugestão para o secretário de Meio Ambiente, talvez estruturar dentro da pasta de Meio Ambiente esse acompanhamento do contrato. Eu vi que vocês já começaram a fazer, mas ter algum setor da prefeitura, né? Porque geralmente fica... Eu não sei aqui em Venda Nova, não posso falar como funciona aqui, não sei, já foi secretário, mas Vitória não tinha, eu fiquei abismado que Vitória não tinha. Quando, inclusive, eu perguntei, falaram, naquele armário ali tem tudo que é de saneamento. Eu falei, não é possível que naquele armário tem tudo que é de saneamento. Não tinha nada. Então, assim, Vitória, capital do Espírito Santo, não fazia acompanhamento do contrato porque achava, não, o Estado toca isso aí. Então, é uma sugestão. Não sei se já tem, né? Obrigado aí pela sugestão, mas só para justificar de fato, essa construção do plano de saneamento, isso foi feito na gestão, inclusive, do Dalto, né, do segundo mandato dele, e ele saiu, deixou engatilhado, veio a nova gestão, e eu acho que foi na sua gestão que foi, né, como secretário, que foi de fato implementado, que foi em 2017, não foi? O plano já tinha sido concluído, mas precisava ser votado na Câmara Municipal, foi feito. E aí, assim, realmente é uma falha da Secretaria. Até então não teve nenhum acompanhamento, infelizmente. E a gente está atento a isso, tá? E então a gente já tem, além do plano de saneamento, a gente tem um plano da Mata Atlântica também que tem que tomar conta. E aí é o desafio que a gente tem dentro da Secretaria, mas isso pode ter certeza, né? A reunião de ontem com a CESAM foi um pontapé inicial para a gente tomar pé do que a coisa está acontecendo. Essa reunião do dia 10 é justamente para começar a funilar mais essa questão e para a gente, de fato, pegar o plano de saneamento e olhar para ele e falar, não, precisa avançar. Precisa, inclusive, fazer as atualizações que não foram feitas e que é necessário fazer. Então, pode ter certeza, o deputado, que a gente está atento e a gente vai estar avançando com essa questão, com certeza. Só para contribuir, se eu não estou enganado, a gente até formulado uma comissão de acompanhamento, sim, já isso na época. Eu lembro que a CESAM fez 2 explanações, né, de apresentação de obras, né, dentro do plano de saneamento, né, o que tinha avançado, o que não tinha e tal. Isso foi. Depois perdeu, depois da assinatura do novo contrato, que prorrogou o prazo por mais 29, 30 anos, eu não sei qual foi, 31, alguma coisa, aí se perdeu esse tempo. Mas antes tinha um acompanhamento, sim. CESAM sempre vinha apresentando, né, os cronogramas. Estava sempre em atraso, né, por algum motivo ou outro. Mas tinha esse acompanhamento. Agora que não tem mais, já há um tempo aí que precisa retomar isso. É só para... Chico, vamos lá. Boa noite a todos. É para dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, né? Rever muitos amigos que estão aqui. O avô do Yuri foi vereador junto comigo aqui em Venda Nova. Nós somos da primeira Câmara de Venda Nova do Imigrante. Entramos para a história como a primeira Câmara. E no segundo mandato também fui vereador e fui presidente da Câmara de Venda Nova. E hoje eu trabalho com Gandini. Então, assim, passou um filme na minha cabeça. Eu vim para aqui trabalhar em 80. Tinha aqui, eu acho que umas 15 casas. Era o Nelson Ganho, o Zal, o Belarmino Lenk, né? O Bino, seu pai, né? Seu pai.
Não, pai dele mesmo. Hã? Não, eu tô falando o pai dele mesmo, eu conheci o pai dele. Já comi, já filei boia na casa dele já. Então, eu acho que eu quero me colocar à disposição. Eu também fui vereador em Vitória, né, até dezembro do ano passado. Hoje sou filiado ao Podemos, e nós estamos ajudando. Eu estou com o Gandini, trabalhando com o Gandini na Comissão de Meio Ambiente. E eu acho que eu acredito sim muito que tem tudo para dar certo, porque primeiro que há uma necessidade enorme de fazer esse trabalho aqui no Caxias. O Gandini é uma pessoa que tem muito prestígio com o governador do estado, né? É a pessoa que é muito ligada ao Renato Casagrande e a Cezan, né? Então, eu acredito que eu boto muita fé em que esse trabalho vai ser feito o mais rápido possível. E o que depender de mim, pequenininho, eu vou estar lá com o Gandini. Se o Gandini precisar da minha ajuda, eu também vou estar à disposição. Tá bom? Então, parabéns a vocês por essa reunião. Obrigado. Mais alguém gostaria? Quem? Eu teve lendo aquele contrato lá, e aquele contrato, ele tem ele não explica direitinho como que é cobrado, certo? Aí ele tem lá ARPS. Essa sigla vem lá do Pará. Então, se você souber falar como que é cobrado as cobranças, como que o Estado faz essa cobrança? Essa empresa que passa a cobrança, né? Então... Você diz a empresa contratada... Não. A Cezan, ela tem uma taxa para cobrar água, uma taxa para cobrar esgoto. Mas ela é uma taxa do Estado ou uma taxa de uma empresa de fora? Certo? Outra coisa, vou contar até uma historiazinha. Nós tivemos uma audiência pública do Estado aqui, e no mesmo dia nós tivemos um jantar do Hospital de Venda Nova do Imigrante. Na audiência pública, o presidente da Câmara, ele pediu lá que Venda Nova poderia implantar a hemodiálise, certo? Quando chegou no jantar à noite, eu cheguei para a chefe do hospital e falei, tem mais um problema chegando aí, estão querendo implantar hemodiálise em Venda Nova. Ela falou assim, até que o hospital não vai enjeitar isso não. O problema nosso em Venda Nova é a água, que não serve para hemodiálise. Então, eu fiquei pensando, será que a água da Cezan não serve? Né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa, certo? Excelentes perguntas, Jair. Assim, vamos começar sobre a pergunta da água. Assim. A Cezan, ela tem uns critérios de qualidade para distribuir água para a população, né? Esses critérios são até definidos pelo Ministério da Saúde, porque a água é uma questão de saúde pública. Então, a gente não pode gerar um momento de insegurança de saúde pública. Então, o próprio Ministério da Saúde publica a portaria de potabilidade com os critérios que a Cezan deve seguir para distribuir essa água e quais são as análises que têm que ser feitas, a frequência dessas análises, os parâmetros que têm que ser analisados e o limite de qualidade que a gente tem que distribuir nesses parâmetros. Então, a Cezan segue a portaria de potabilidade para a distribuição da água pública, né? Quem fiscaliza é a própria, a vigilância sanitária também fiscaliza a portaria de potabilidade, o cumprimento da portaria de potabilidade, e a agência reguladora também fiscaliza a portaria de potabilidade. O município de Venda Nova tem um convênio que delegou para a ARSP, para a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, a fiscalização do contrato de programa e dos serviços de esgoto, de água e de esgoto daqui de Venda Nova. Então, vocês têm um órgão fiscalizador aqui que acompanha o cumprimento da portaria de potabilidade.
E é esse mesmo órgão fiscalizador que determina quais são os preços que podem ser cobrados pela CESAM. Então, não é uma tarifa autopraticada pela CESAM. Eu não cobro aqui o preço que eu quero para prestar o serviço de esgotamento sanitário, né? Eu tenho aqui a CESAM, tem uma tabela de preços definidas pelo órgão regulador no qual a CESAM pode cobrar, né? Hoje é um preço único para todos os 53 municípios onde a CESAM atua, tá bom? Então, Venda Nova não vai pagar um preço diferenciado por isso. Vai pagar o mesmo preço que Vitória paga, que o município de Ponto Belo paga, que, enfim, de todos os outros de todos os 53 municípios que a CESAM atua. Como que é o preço hoje de esgoto em relação à água? Hoje o preço de esgoto da residência, do residencial, ele é 80% do valor da água, né? Mas eu fiquei até admirada, assim, porque você trouxe aqui até valores bem significativos do que vocês estão pagando hoje para a limpeza das fossas. Você está pagando aí em torno de R$900 para uma limpeza da fossa, né? Se você for comparar até o valor que paga das contas de água, 80% disso é bem menor do que o valor da que vocês estão pagando para a fossa. Então, eu vejo que a população vai ter uma melhoria financeira aí em relação a ter os serviços de esgotamento sanitários prestados pela CESAM, e essa melhoria financeira ele dá até porque tem subsídios pelo fato de Venda Nova hoje estar nesse complexo aí que envolve 53 municípios prestados pela CESAM. Então, o município é subsidiado também hoje, por isso que a gente consegue manter esse valor, e isso é determinado por um órgão à parte, que é um órgão regulador que determina os preços públicos que podem ser cobrados aqui. Tá bom? Então, vocês não estão desassistidos e nem a CESAM vai aqui cobrar qualquer valor arbitrário, não. Da água? O preço da água? Da hemodiálise? Assim, eu não sei os critérios que são utilizados para a hemodiálise, para os equipamentos de hemodiálise. Isso depende dos equipamentos. Mas a água fornecida pela CESAM segue a portaria de potabilidade. Se a hemodiálise tem um parâmetro específico, a gente tem que conversar lá com eles, mas a gente segue a portaria de potabilidade, tá? Eu até consultei o amigo ChatGPT aqui, e ele fala que realmente a hemodiálise não pode ter cloro, não pode ter uma série de coisas. Então tem que ter um tratamento específico para a hemodiálise. Possivelmente vai estar no hospital esse tratamento. Então não é só equipamento. E a nossa responsabilidade sempre é abastecer até o ponto de entrada dentro do padrão que ela falou. Então, assim, dali para dentro, se ele precisa de um critério específico, né, para o empreendimento dele, aí ele vai ter que tratar, Empresas de cosméticos também, às vezes, têm águas com qualidades assim, mais avançadas do que aquela que a gente fornece. Alimentícias também, tem uma indústria de suco aqui também. Só para complementar a da Judy, eu não sei hoje, assim, você pode confirmar, mas até pouco tempo o hospital tinha fonte alternativa de abastecimento também. Então essa água pode ter se misturado lá, não há de se falar que é a qualidade da água da CESAM. E uma outra, a sigla lá, que você viu no contrato, provavelmente é a sigla da ASP, ARSP, né? Só para tirar essas coisas. Eu não sabia. Não tem a ver com a fórmula de tarifa, né? É a sigla da agência reguladora. É a agência que determina o valor. Mas o senhor iria... Jair, mais alguma coisa? Uma agência lá do Pará? Não, a agência é daqui. É do Espírito Santo. É a sigla da nova agência reguladora. Qual a sigla que você viu? É a ASP. Mas é daqui. É a ASP. Se vai no Google lá, não é discussão, não. Não, é porque a agência reguladora lá do Pará. Não, mas deve ter um nome parecido. É a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo. Eles regulam água, esgoto, resíduos sólidos, também os serviços de infraestrutura viária, transporte, gás canalizado. É uma agência multissetorial daqui do estado. Para serviços públicos. Mais alguém? Uma perguntinha assim, eu não vou ir na frente não. Tá bom. Correto, eles cobram R$900 para poder jogar uma fossa. E por que o saneamento é jogado no rio? Quando eles fazem, eles jogam dentro do rio. Na realidade, quando for feito, não vai ser no rio, vai ser tratado, e depois do tratamento que a água é canalizada para o rio, mas tratada, ela já está limpa. O nosso ali, que foi feito, porém foi feito com tubulação fina
e cai dentro diretamente. Aqui não tem tratamento ainda. É esse o contrato que está sendo feito para fazer o tratamento. O que foi feito ali é só uma ligação irregular, que não poderia ser feito dessa forma. Aí, como o caminhão recolhe para jogar fora, você tem que cobrar. Aí o sistema, quando você não tem um sistema de tratamento de esgoto, a legislação exige que você tenha um tratamento alternativo, que é o quê? A fossa. E aí é individualizado, cada um tem a sua e tem que dar função para isso. Você, quando precisa esgotar, você também tem que pagar. O que vai acontecer aqui, e aí eu queria até... o contrato vai ser assinado agora, né, em outubro, pelo que eu entendi, mais ou menos. A gente passa a ter 2026 já, a gente está chegando em 2026. Quando for o contrato assinado, vocês vão ter 6 meses, pelo que eu entendi, que é de assumir, né, as operações que já existem, conhecer o sistema. Então, nesse prazo de 6 meses, possivelmente não vai ser iniciada nenhuma obra, pelo que eu estou compreendendo. Então, a gente já vai estar em 2026. Então, essa obra aqui vai ter que ser iniciada rápido, porque... Querendo ou não, são 4 estações elevatórias, que aí você tem que definir local, que é um procedimento também que às vezes tem desapropriação, né? Então, assim, ela não vai poder ficar para... vamos aguardar para 2027. Não tem como, porque senão não faz. Porque tem que entregar no final de 2027, eu estou um pouco mais acostumado com obra, acompanhando algumas obras. Então, assim, vai ter que começar, no mais tardar, eu acredito, na metade do próximo ano, para que conclua em 2027, né? Então, acho que é mais ou menos só para a gente esclarecer, porque parece que 27 está longe. No entanto, para um tipo de obra como essa, tem uma estação de tratamento, passar a tubulação em toda, talvez seja o mais rápido, né? Mas fazer as 4 estações, né, de bombeamento, né, as elevatórias, não é tão rápido. Então, creio que ano que vem, se não startar essa obra, não entrega em 2027 não, né? Porque tem uma série de coisas. E aí a minha proposta é o seguinte, vereador, que a gente possa fazer como a gente faz em outros lugares, acompanhar de tempos em tempos, a gente fazer, talvez não a reunião aqui na comunidade, mas a próxima, por exemplo, a gente fazer junto com a empresa, né? Entender como é que vai ficar esse cronograma, junto com a CESAM, a gente chama algumas pessoas da comunidade, depois elas informam para vocês, e no momento em que a gente estiver pronto a empresa estiver pronta para iniciar as obras, a gente voltaria aqui, né, para fazer essas outras informações. Se vocês aceitarem essa proposta, eu sempre acionando o vereador, né, da região, que pode nos auxiliar nesse trabalho. Podemos caminhar assim? Sim. Alguém tem mais alguma proposta? Então eu vou agradecer a todos. Todos que, né, principalmente o vereador que nos convidou para fazer esse momento, a CESAM que, né, que sempre solicita, tem vindo. Hoje eu achei fantástico, tem todo o esclarecimento, né, toda clareza do que vai ser feito. Claro, nós vamos agora acompanhar para cobrar, né, e a sugestão que fica para a prefeitura, nosso futuro secretário, agradecer o Jair, né, nossos vereadores, nossa representante da comunidade. Obrigado, vou encerrar a presente sessão e agradecer a todos tenham boa noite. Obrigado.